que o Aldo é o meu mentor militante, se a gente pudesse falar assim, né? Então é o meu mentor militante, o Paulo, enfim, várias pessoas que eu gosto, que está aqui. Faz tempo que eu não estou nem na Profib, nem na Profesp, porque o capitalismo está me corrompendo. Estava aqui agora confessando alguns pecados meus, pecados do capital. O capital está me corrompendo, porque eu dou aula na universidade particular. Ou seja, eu sou um assalariado. E quando você trabalha na particular e é assalariado, você depende disso, você faz tudo para permanecer nesse ambiente. Então eu falei, ó, eu estou me sentindo muito mal porque eu estou longe do setor público, porque eu exonerei o Estado, para me dedicar especificamente à universidade particular, que sim, me trata bem, me respeita, mas também nos coloca em crise em função da nossa história de luta, né? Então acho que a minha crise é muito mais em função da minha história de luta. Mas o que eu vim falar aqui é muito mais... Você foi da diretoria da Profesp, quantos mandatos, quantas gestões? Mandatos ficou bonito agora, mas eu acho que eu fiquei bem ali uns 10 anos ali, então a gente... Da Profib, né? E também da Profib, então fiquei bastante tempo nesse grupo. Eu não estou dizendo que eu saí, só estou dizendo que eu estou afastado. Desculpas aceitas, pode voltar. Podemos voltar. Ó, gente, eu queria falar aqui, muito próximo do que o professor acabou de falar, mas é o trabalho e a saúde mental dos professores. E aqui eu fiz um recorte que é em relação aos professores da rede pública. Uma coisa super interessante, um dos primeiros dados que a gente pode fazer, você pode jogar no Google Acadêmico, nas plataformas de busca, é que há poucas pesquisas a esse respeito. Eu não sei se é falta de interesse ou se é falta de preocupação. Então tem poucas pesquisas a respeito do adoecimento de professores. E quando a gente fala adoecimento e saúde mental dos professores, é muito dinâmico e muito diverso. A gente está falando de saúde mental, é muita coisa que envolve essa temática. Bem, mas eu fiz um pequeno recorte aqui, pedi para minha amiga passar para o próximo slide ali. E eu tenho uma formação que eu venho da filosofia, obviamente, por isso que eu estou aqui na Profib, na Profesp, eu venho da filosofia, mas aí agora também eu acabei migrando para a psicologia para fazer uma mudança, uma outra carreira profissional também agora na área da saúde, que sempre foi interesse. Antes eu não tinha dinheiro para fazer psicologia, hoje eu não tenho dinheiro nem tenho tempo, então eu tenho só força de vontade, porque antes eu não tinha dinheiro e tinha tempo, então agora eu não tenho nem tempo nem dinheiro. Mas eu faço por pura vontade de mudar de profissão. Como eu estava dizendo para vocês, a questão da saúde é uma questão multifatorial. Então, existem muitas questões que envolvem a questão da saúde mental em específico, né? A Organização Mundial da Saúde traz alguns fatores que são interessantes, que são, primeiro, os fatores biológicos e os fatores psicológicos e sociais. Então, aí nesses dois grandes mundos, na verdade, esses três grandes mundos, fatores biológicos e fatores psicossociais, a gente pode ir enquadrando ficou ruim, mas a gente pode ir trazendo o professor. E podemos trazer qualquer profissional hoje, mas a gente está falando especificamente desse lugar de trabalho, que é o lugar de trabalho do professor. Então a gente tem ali uma questão de saúde, segundo a OMS, que são os fatores biológicos, psicológicos e sociais. Aí eu posso perguntar, como que vocês acham que está a saúde mental dos professores hoje em termos psicológicos? Não preciso nem de resposta. Todos nós sabemos o que é tão evidente que as estruturas fazem com que a gente entenda que os professores passam por muitas demandas psicológicas, de pressão em função do sistema, de pressão nas diretorias, de pressão em função da estrutura social e diversas pressões que faz com que a gente entenda que em termos de saúde psicológica nós temos uns professores que estão adoecidos. Até aí nenhuma novidade, tudo bem? Até aqui nenhuma novidade. Se a gente vai para as questões sociais, e nas questões sociais a gente faz um recorte salarial. Então o nosso salário em rede pública é um salário muito baixo. E sim, dinheiro não traz felicidade, mas dá para comprar hambúrguer e viajar. Dá para ter boas férias, dá para ter lazer, dá para cuidar da família. Então estou falando de questões estruturais. E essas questões estruturais que envolvem as questões materiais também provocam o adoecimento dos professores. Sim, eu estou falando do adoecimento com adoecimento estrutural. Fora isso, pode passar aí, minha amiguinha? Sim. Fora isso, nós temos as outras questões dentro dos fatores multifatoriais da saúde. Uma delas é a inclusão e a participação social desses professores. De que maneira? Eu preciso, e olha aqui o grande exemplo, né? Eu não estou dizendo que esse encontro não é bom, mas eu estou dizendo que, eu estava conversando com o Aldo agora, que os professores eles estão pouco integrados. A participação social no que diz respeito a esse recorte, a compreender aquilo que nós chamamos de classe. Então a classe está pouco interagida socialmente com os seus problemas. Isso significa que a desmobilização acabou, não vou dizer que deu certo, porque não deu certo, porque não acabou ainda. Mas a desmobilização que acontece, ela tem funcionado enquanto desmobilização.
Isso faz com que a gente tenha uma participação social em termos de mobilização cada vez menor. Ou seja, a preocupação coletiva com o bem comum, que é a educação, e o resultado da educação, em sentido profissional do termo, é cada vez menor. Isso sim é um dos fatores do adoecimento social, que é você não entender que, como disse o professor, que você é tão humano quanto o outro. Mas agora você começa a fazer parte da engrenagem. E aí, quando faz parte dessa engrenagem, esse fator de participação social, ele fica cada vez menor. E aí, então, uma outra coisa que é multifatorial é a falta de lazer. E lazer aqui, gente, não quer dizer férias. Férias é obrigatório por lei. Lazer é tempo. É o tempo, é o ócio que o filósofo precisa tanto. Não só o filósofo, mas o professor precisa do ócio, que é o que nós chamamos de ócio criativo. Esse ócio que é necessário para se preparar uma aula. Esse ócio que é necessário para ter cultura, para escrever poesia, para escrever um rap, para conhecer um pouco da história negra, para conhecer quem são as referências negras, para trazer um rap como o menino trouxe. É o ócio criativo. Para isso precisa de lazer. Então é um lazer que a gente pode chamar aqui de criativo. A pressão ela é tão grande que a gente não tem tempo de lazer. E esse lazer é um lazer de criatividade que faz com que eu simplesmente não me torne um repetidor daquilo que já está pronto. E aqui eu estou falando dos parâmetros curriculares que já vem pronto, eu estou falando do material que já vem pronto e já vem falado e já vem digitado, quiçá vai vir em formato de holograma. Então a gente já está falando, quiçá já vem em formato de holograma, que são as aulas online que logo pode ser dado por inteligência artificial hologramática. Então esse é um futuro um pouco distante. Uma outra coisa interessante, aqui se aproxima um pouco mais do que eu falo também, que é esse acesso, e olha só, esse acesso igualitário ao serviço de saúde de qualidade. E a gente poderia falar horas do IANSP aqui, que quem trabalha na militância sabe o quanto lutou para o IANSP ter um atendimento de qualidade. E eu estou falando de saúde. Ao falar da dificuldade de acesso igualitário ao IANSP, eu estou falando da dificuldade de acesso à qualidade que vai cuidar da saúde mental dos professores por aquele setor que, em teoria, deveria servir para cuidar da saúde dos professores. Então, isso também é um outro fator da saúde mental. E aí, a possibilidade de estar satisfeito com o trabalho, nem preciso novamente, as pesquisas já apontam a insatisfação com o trabalho, e aqui eu tenho que falar, a insatisfação do trabalho não significa que o professor é insatisfeito com a sua profissão. Significa que o professor é insatisfeito com os meios pelos quais ele tem que exercer a sua profissão. Isso é o que significa a insatisfação com o trabalho. Como a gente aprender que o trabalho dignifica o homem, em determinado momento eu me sinto menos digno por estar trabalhando, mas é em função dos meios que eu tenho para trabalhar, não pela minha falta de vontade de trabalhar. E não trabalhar adoece. Quantas pessoas você conhece que aposentou, mas eu tenho que pegar pelo menos 10 aulinhas porque eu não consigo ficar longe desse negócio. Tem que pegar 10 aulinhas. Miguel não. Miguel ali não, aposentou. Aposentou Miguel não, mas aí isso é em função da estrutura, mas não em função da força de vontade, senão nem aqui ele estaria lá nas fazendas deles em Goiânia cuidando dos boi dele, mas ele está aqui com a gente. É isso. Então não é em função da falta de vontade dele de trabalhar, mas em função da boiada que ele tem, lógico que não é, né? Mas em função de outros motivos. Pode passar, por favor, minha amiga? Então, essas são questões multifatoriais. Bem, eu apresentei aqui para vocês as questões multifatoriais que nós podemos chamar, que pode levar o professor a adoecimento mental, ou adoecimento de modo geral. Eu vou fazer esse recorte do adoecimento mental. Nós aprendemos, a gente tem aprendido cada vez mais, preciso tomar um cuidado muito grande com isso. E aqui eu falo da lógica coachista de falar sobre adoecimento, que é esse meio midiático, esse meio instagramável, esse meio palestrante de falar de adoecimento, porque está fazendo também com o tempo que a gente entenda o adoecimento de duas categorias. Primeiro, adoecimento fisiológico ou neurológico, ou neurofisiológico, que são os adoecimentos que de fato nós sentimos por meio da mente, causa a psicossomática no corpo. É você não conseguir acordar de manhã para ir trabalhar porque você está sentindo já no corpo a pressão neurológica de ter que trabalhar. Por diversos fatores. Podem ser os fatores físicos, os fatores fisiológicos e assim por diante. Então, existem duas grandes distinções. O que eu estou falando aqui, que mais afeta o professor, não está associado aos fatores neurológicos, que podem ser por questões congênitas, pode ser histórico de família e assim por diante. Isso aqui seria um fator biologizante do adoecimento. O que eu estou dizendo aqui, em termos de adoecimento, são os transtornos mentais.
E dentro da categoria de transtornos mentais há várias nomenclaturas. A depressão, a ansiedade, o surgimento muito grande de situações de borderline, a esquizofrenia. Ou seja, eu estou falando dos transtornos mentais que podem surgir em função das estruturas nas quais se encontra o professor. Bem, colocando isso, nós já sabemos, então, falar de transtorno mental é falar que esses transtornos mentais, eles surgem a partir das questões multifatoriais. Aquelas questões multifatoriais que eu falei anteriormente. Então pode ser que o professor esteja doente neurologicamente, e aqui é medicina que tem que cuidar, uma questão neurológica, é físico, é biológico, mas pode ser que o adoecimento esteja surgindo em função das questões que são as questões dos transtornos mentais, que aí é multifatorial. São as questões multifatoriais que levam o professor a ter adoecimentos mentais que, por sua vez, podem intensificar as questões neurológicas. Ou seja, aquilo que é da estrutura social que leva ao adoecimento pode levar ao adoecimento do corpo. E aí você tem um afastamento médico do professor, que já está doente, mas que foi ficando doente ao longo do tempo. Tudo bem? Pode passar, meu amigo? Foi ficando doente ao longo do tempo. Aqui, uma das coisas que o professor falou que eu gostei muito, em termos daquilo que adoece, para além da falta de dignidade das situações de trabalho, dos meios de trabalho, é a gente pensar enquanto seres que trabalham, e professores de filosofia, e seres que pensam, e seres que têm essa vontade de fazer parte de mudança da sociedade por meio da educação, pensar hoje a gente sair desse lugar de professor, se colocar no lugar de sociedade e perguntar o que as pessoas pensam a respeito do papel do professor hoje. Se a gente parar, o que as pessoas pensam a respeito do papel do professor? A gente não para pensar isso de maneira muito sintética. O que o pai que vem na escola pensa da minha função? O que o motorista de ônibus está pensando da função de professor de escola pública ou de educação básica? O que a população, de modo geral, está pensando do que é ser professor? Porque quando a gente pergunta para os nossos alunos se ele quer ser professor, ele diz que não. Qual que é o processo negativo de querer ocupar este lugar? Que é um lugar de gente, que é um lugar de pessoa, que é um lugar de pessoa que forma. Por que ocupar esse lugar é tão ruim? E quem ocupa esse lugar, como que se sente? Você saber que você é o indesejado, que está numa instituição que te recebe para trabalhar, mas não te dá as condições de você ser aquilo que você é e exercer aquilo que você foi formado para exercer de maneira digna. Então, como que a sociedade nos enxerga? E eu te pergunto, uma vez que nós não somos reconhecidos por aquilo que nós não somos aquilo que nós somos. Porque eu preciso ser reconhecido. Eu preciso me sentir digno daquilo que eu faço. Ou seja, o que eu estou dizendo é que não ser reconhecido é adoecer. Como que eu estou num lugar que ninguém me enxerga? Já passou por essa sensação? O elevador cheio de gente, ninguém sabe quem você é? Ou chegar a uma cidade que você não conhece ninguém e liga para um e liga para outro. Ninguém te conhece? Ninguém quer saber quem você é? Isso gera o adoecimento, de você não se ver mais no lugar que você se encontra. É o processo de invisibilização. Eu não me enxergo. Já viu a frase, você não se enxerga? Não, a gente talvez esteja passando um momento, não que nós não nos enxerguemos mais, mas que as pessoas não nos enxergam mais nesse lugar. É só uma questão que a gente deve pensar que sim, pode levar a um adoecimento mental por falta de identidade com aquilo que eu faço. É a robotização. Fazer e não se perceber fazendo. E não ser reconhecido com aquilo que faz. Ou por aquilo. Automático puro. É só uma máquina produzindo. É alienação. E aí, para eu ser bastante legalista, a gente pode ir lá para a Lei de Diretrizes e Bases. E na Lei de Diretrizes e Bases tem dois conceitos fundamentais. O primeiro é, na Lei de Diretrizes e Bases, que diz que a educação é dever da família e do Estado. Veja, esses dois conceitos, eles estão sendo utilizados para também nos adoecer sem que a gente perceba. Vou explicar o porquê. Quando diz que é dever da família, passa a ser um dever subjetivo. Dizer assim, o professor está se aposentando, quem é que vai cuidar do velho? O professor, e aqui é um problema que a gente não está discutindo, o professor que é readaptado, quem que é responsável por essa pessoa? Ele fica ali meio que no limbo, ele é readaptado. A gente não sabe as motivações da grande maioria, mas fica ali. Então é dever da família e do Estado. O segundo objeto, que é o Estado, é um objeto que ele é subjetivo. Qual que é a responsabilidade do Estado hoje em relação à saúde do professor? Ou seja,
Nas mãos de quem fica o professor que adoece? Com exceção, os atendimentos pelo setor de atendimento de saúde que nós temos. É responsabilidade de quem? Se o professor não faz um PER de meia ou tem um plano de saúde particular, que a gente sabe os valores dessas coisas, e que depende do IANSP, ele vai depender do Estado. E aqui entra o subjetivo. Ele passa a ser alguém adoecido que depende das estruturas do Estado para poder cuidar dele. Ou ele passa a depender da família. Aí você vai lá para a lei. A educação é dever da família e do Estado. E o professor, enquanto educação, ele é dever de quem? Ele é responsabilidade de quem? De quem que ele passa a ser objeto? Porque ele é educação. Se a gente distancia, no sentido mais platônico do termo, a educação numa ideia idealizada e tira o professor ali do meio, ele deixa de ser esse objeto, ou essa pessoa, ou essa entidade, ou este ser, que é educação. Professor não é professor de educação. Professor é educação. Enquanto dever da família e dever do Estado. Aqui está a crítica. Quando ele adoece, ele passa a ser responsabilidade de quem? E aí? Aí começam os adoecimentos, o abandono em função do adoecimento. O adoecimento em função do adoecimento. Uma coisa que eu queria trazer desses professores são os professores que são agora aposentados e os readaptados. Quem é que está cuidando desse povo? Os readaptados, que na grande maioria do caso, a gente sabe que é por adoecimento mental, às vezes físico, às vezes em função da violência, que também faz parte do adoecimento, e assim por diante. Mas é quem que está cuidando dessas pessoas? Ou o readaptado é apenas readaptado porque ele não tem utilidade. E não ter utilidade é pior do que ser robotizado. É não ter função de gente em sua especificidade de readaptação. É não ter função de gente. Onde é que eu coloco readaptado? Vamos pôr na secretaria. Põe lá na biblioteca, junto com o livro mofado lá, põe na biblioteca para ele cuidar do livro. E a pessoa para de ver aquela pessoa em sua especificidade. Se for em função de adoecimento que pode ter cura ou não, para de enxergar aquela pessoa. Vê apenas como objeto que você tem que deixar lá até que o Estado, dever do Estado, se sinta na obrigação de poder aposentado. Se for doente, tem que ficar doente e readaptado até que seja entendido como um doente aposentado. Percebe, gente? Aqui é que está um dos grandes dilemas desse abandono do adoecimento do professor. Bem, desses dois a gente precisa pensar muito, do readaptado e do professor aposentado. Outra coisa, trabalho e a saúde dos professores, é outra coisa que a gente precisa pensar com um pouco mais calma, que ele é um dos principais desafios e onde falta maior índice de intervenção. Porque vamos fazer assim, se o Estado gosta muito de números, se ele fizesse um número de fato, um levantamento dos professores adoecidos pelas questões multifatoriais, nós teríamos assim uma debandada muito grande e com razão de professores da rede pública. Se a gente fosse pegar as questões multifatoriais que levam ao adoecimento, teria uma debandada muito grande. Então é algo que a gente precisa pensar de fato, talvez em fazer levantamento apresentado do Estado e falar, olha, se ele quiser entender assim, professor, a sua máquina está doente e essa máquina chama gente. Então você tem que repensar essa máquina que o povo está doente. E a gente pega as diversas questões multifatoriais e apresenta isso. Além disso, a gente tem que pensar também nos agravos da saúde dos professores a partir de um olhar da medicina do trabalho. A gente se coloca enquanto profissionais da educação, mas por vezes a gente esquece de cobrar que nós somos profissionais também da educação, sendo educação, e paramos de nos olhar a partir da medicina do trabalho. O que a gente faz, por vezes, é mesmo doente, indo trabalhar, sei lá, qual é o motivo, a gente vai trabalhar, a gente está dentro do sistema capitalista, a gente entende isso, vai trabalhar, mas não se coloca nessa posição de nos colocar também a partir da medicina do trabalho. Quem é que nos avalia? Quando a gente não tem que passar pelo IANSP ou quando a gente tem que passar por algum setor especializado de avaliar qual é a minha condição física, biológica, mental. Quem é que nos avalia? Quem é que nos protege enquanto trabalhadores da educação? Não tem uma medicina do trabalho especializada para pensar o professor que está doente ou aquele que está em processo de adoecimento. Uma outra questão, que aqui eu passo dessa fase, muito comum, que a gente escuta falar, mas ninguém para pensar, que é a questão da voz do professor. Veja, estou falando de fisiologia pura, não é nem adoecimento mental. A quantidade de professor que perdeu a voz ou está perdendo a voz e não tem voz. A gente começa a pensar em vários outros motivos, mas se você fizer o levantamento, a quantidade de pessoas, de professores que tem já problema nas faringes, porque já não consegue mais falar, não consegue mais alterar a voz, mas tem que fazer o quê, Paulo? Ficar na sala.
e ali fazer a contenção da sala. E alguns começam a utilizar de objetos tecnológicos para aumentar, não o som da sua voz, porque já sumiu, mas para suprir o barulho de sala de aula, e aí já são questões estruturais, didáticas, mas é um levantamento que precisa ser feito também, que ninguém faz, é que eu estou apelando para a questão fisiológica, que é o professor que está perdendo a voz, além das questões do adoecimento mental. Uma outra coisa muito importante, gente, que a gente precisa discutir também em termos de, e aqui é o cuidado do processo de alienação. E aqui alguém falou que é alienação, do processo de alienação. E essa alienação ela é muito sutil. Em que sentido? Alienação sutil é quando a gente não consegue fazer bem a distinção entre saúde e doença. O que é uma pessoa que tem saúde? Uma pessoa que tem saúde é uma pessoa que tem as condições materiais necessárias para ter uma vida saudável. Condições de trabalho, condições de descanso, condições de alimentação, sono adequado. Isso é ter saúde. O que é ter doença? A doença se apresenta a partir dos sintomas. Se eu pergunto para cada um de vocês, os nossos professores têm condição de saúde? E ter saúde é ter condições para poder trabalhar. É ter saúde. Trabalhar em condições de trabalho. De acordar cedo e não ter aquela pressão psicológica. Meu Deus do céu. Estou sem voz, mas vou. Está doendo, mas vou. Já passei da idade de aposentar, mas tenho que ir, porque senão não me aposento, que falta 3 anos ainda. Mas vou. Eu tenho condições de saúde? Condições de saúde não é ter a vida saudável, mas ter as condições que você precisa ter para poder ter saúde. Doença é quando as condições de saúde já não te permitem mais ter saúde. Aí você fica doente. Percebe a distinção? Só que pra gente não. A gente só é visto quando está doente, mas não quando está no processo de ter condições de saúde. Eu preciso ter um professor saudável, um professor com saúde, mas não. Eu olho para o professor quando ele já está doente. E quando ele já está doente, o que eu faço? Vou readaptar esse professor. Ou vou readaptar, ou ele se afasta por algum motivo, enfim, eu vou readaptar esse professor, mudar ele de lugar, sem pensar na condição de saúde. Tem uma coisa muito interessante de uma autora que eu gosto muito, que é uma autora da PUC, que é a gente pensar o adoecimento dos professores em alguma dimensão. E essa é a parte mais interessante da minha fala. Qual que é a dimensão? É pensar a dimensão ética e política do sofrimento. A dimensão do sofrimento do professor é vista, em primeiro lugar, do ponto de vista subjetivo. Parece que o culpado de ficar doente somos nós mesmos. E do ponto de vista biológico e médico. Então, quem vai cuidar da nossa doença são as questões que se apresentam em função da nossa biologia, e quem vai cuidar da nossa doença é o médico. Mas ninguém consegue pensar que a origem das nossas doenças ou destes sofrimentos são origens éticas e políticas. Ou seja, o que eu estou dizendo é que muitos dos nossos sofrimentos, eles são originados especificamente em função dos adoecimentos causados pelos modelos éticos e políticos que nós temos. E aí nós ficamos doentes. Nós nos afastamos dessa discussão. Porque se a gente aprofundar essa discussão, a gente vai ter que resolver o problema. Então é mais fácil jogar a doença para a biologia e para a medicina, ou jogar a doença para o adoecimento ou para a saúde, do que assumir que o adoecimento ele também é ético e político. É a ética e a política em termos de tomar a decisão, que nos faz ficar doente. Ética e política. Outro fator interessante é... Aqui entra o perigo ou o risco que nós podemos correr. Qual que é o perigo, qual que é o risco? A gente hoje tem discutido muito a saúde mental de um ponto de vista emocional. Então basta você fazer terapia, não estou dizendo que a terapia é ruim, muito pelo contrário, mas parece que muitos dos adoecimentos pelos quais os professores passam são adoecimentos enquanto adoecimento da mente mais pautado nos afetos, nas emoções. Então é o professor que está passando por questões emocionais muito graves. Então a gente joga para as questões emocionais, olha o caminho, a gente joga para as questões emocionais para distanciar das questões políticas. Então você está em depressão, tem que ver, cara, se equilibrar, tomar ali umas 15 gotinhas de Rivotril antes de ir para a escola, tomar um diazepamzinho, tomar uma Ritalina, que aí você se equilibra e consegue. Porque a questão é emocional. Questões emocionais faz parte sim da nossa saúde mental, mas não pode ser lida apenas pela nossa saúde mental. Porque quem vai deitar nisso, como diz os manos, quem vai deitar nisso é quem vem de coachismo. De que adoecimento mental se passa pelas questões emocionais. Tudo bem, gente? E não se trata apenas disso, de a gente tentar entender que as questões
do adoecimento mental é apenas uma questão emocional, porque é muito mais grave que isso. As questões emocionais são agravadas também pelas questões políticas, mas ninguém quer olhar para a política como aquele lugar que adoece, ou as políticas de educação como aquele lugar que adoece. Bem, vai lá, Soninha. Para ir fechando a minha fala, como eu já havia dito para vocês aqui, existe essa visão do adoecimento enquanto a questão biologizante, ou, se você achar melhor, o adoecimento e uma resposta medicamentosa para toda doença, também medicação, e aqui tem a indústria farmacêutica, que a gente poderia ficar horas falando sobre a indústria farmacêutica. E a gente tem que pensar agora o sofrimento, o adoecimento mental especificamente a partir desse sofrimento e quanto uma ética política. O que é de fato? A gente está adoecendo porque nós temos um corpo que cansa e adoece, porque é esse o discurso que nos vende. A gente tem um corpo e adoece, gente. Não se trata disso apenas, porque aí é doença, não é saúde. Saúde mental é uma pessoa saudável. Quando a gente fala desse adoecimento, tem que falar do adoecimento e do sofrimento causado por política. Ou por uma política, por uma ética política, não apenas um adoecimento do ponto de vista biologizante. Esse adoecimento do ponto de vista biologizante nós já superamos no século XVIII. De o corpo é uma matéria que adoece, que precisa ser curado, o corpo é só uma matéria. Nós já passamos por isso com o pensamento cartesiano, que distanciava corpo e mente. Acho que outra palavra que substitui a biologização é a somatização. A somatização, porque jogar para a somatização é também jogar para as questões emocionais. Então, se você não está bem hoje, você vai somatizar, então você vai ter, digamos assim, o que acontece muito em escola com alunos e com professores, vai ter um surto. E parece que surto é responsabilidade da pessoa. Surto parece que não tem a ver com contexto. No meu caso próprio, eu desenvolvi psoríase. Aí a somatização biológica, o nosso corpo começa a responder às condições materiais pelas quais a nossa mente está passando. É adoecimento mental que se somatiza e o seu corpo responde. E aqui eu estou falando de alguém como que está no lugar da psicologia. Mas só que a leitura sociológica disso é como se você tivesse predisposição a ficar doente. E essa predisposição a ficar doente não é para todo mundo. A nossa predisposição é ficar saudável. E morrer um velhinho saudável. Não é ficar doente e morrer doente. Mas quando nós temos as condições e os meios que nos adoecem, o nosso corpo responde. E para o seu adoecimento tem dois caminhos: afastamento e medicação. Mas não tem a cura ético-política, que não te levaria a esse adoecimento de somatização e fazer o seu corpo ter psoríase, o seu corpo responder. Porque ninguém quer saber de mudar a estrutura. Talvez colocar a culpa da doença em você mesmo. É você que não está resistindo. Toma mais remédio, toma mais medicação, faça mais exercício, cuide do seu corpo, beba água. Pô, então vai jogar. E muita resistência para. No que eu me aposentei praticamente a psoríase acabou. Pois é, somatização pura. Funciona, broxa, pior. Meu povo, desculpa assim a euforia de falar disso. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Em que estrutura está o adoecimento, mas muito obrigado pela oportunidade, Chico, Aldo, Sônia, muito obrigado.